A minha secretária liga para todos os pacientes de 6 em 6 meses, porém nem todos voltam. Pedir para a secretária voltar de 6 em 6 meses não funciona. Eh, Só pedir para voltar, eu vou contar a história de uma das clínicas que eu atendia. Nessa clínica, todo começo de mês, a secretária tinha a lista, tinha mais ou menos 400 pacientes para mandar retornar, para pedir para falar do retorno. E é sempre uma coisa assim: "Oi, tô ligando para agendar o seu retorno". Bom, eu, paciente, eu ouviria isso e falar assim: "Ai, que chato, não estou precisando agora". É a primeira coisa que passa. Isso se chama-se um obstáculo, uma objeção. "Não, eu não estou precisando, não estou precisando de retorno". O que precisa acontecer é que no dia do seu atendimento, você precisa explicar para o paciente de um jeito que ele entenda perfeitamente, que faça sentido na cabeça dele, e nós contamos isso através de histórias que colam na cabeça, para ele entender que: "Ah, é por isso que eu preciso voltar". Eu explico sobre a resiliência do biofilme. Quem não sabe a história da resiliência do biofilme, que é a história do jardim, eu falo em todos os meus eventos. E assim, contando a história da resiliência do biofilme, ele entende, o paciente presta atenção, brilha os olhinhos dele e fala assim: "Nossa, por que ninguém explicou isso?". Ninguém explicou isso, porque o paradigma anterior é que a gente tem que controlar a placa bacteriana, tem que tirar toda a placa bacteriana, tem que eliminar toda a placa bacteriana. Então, voltando ao equívoco, tá? Qual é um ponto de erro? Quando a gente manda a secretária ligar de 6 em 6 meses, mas isso não ficou perfeitamente claro no paciente, ele não volta. Porque na cabeça do paciente, e nós dentistas educamos para isso. Desde a época que não tinha dentista para todo mundo, desde a época que a gente não consegue fazer um programa de prevenção, o paciente, ele entende assim: "Eu não tenho dor, eu não tenho nada, eu não tenho problema, eu não preciso ir para o dentista". Mas não está sendo feito uma orientação, uma conscientização. E calma, tem método para a gente fazer essa orientação, essa conscientização. E quem vai fazer essa conscientização é você, não é a secretária, e não adianta mandar ligar se essa conscientização não foi feita por você. E por que você, dentista, tem que fazer essa educação e essa orientação? Porque quem entende tecnicamente da coisa é você. E olha, isso daqui é uma criação, é uma criação de cultura, é plantar sementes da prevenção. Por exemplo, os homens sabem que a gente tem que fazer exame de próstata, porque isso está sendo educado através da mídia, através de todos os canais. E os dentistas falam de clareamento, de pasta de carvão, de escova, de se escova de manhã em jejum, se não escova em jejum. Gente, tem tanta coisa mais importante para falar, não fala isso. Ocupa o tempo da cabeça do paciente para falar numa coisa realmente relevante, que muda a vida dele. Tudo bem que isso, por ser novo, ele chama atenção, mas existem outras formas de contar uma coisa nova para o paciente, né. Vamos ocupar o tempo para contar uma coisa relevante. Então, estão fazendo campanha para câncer de mama, para fazer mamografia periódica, para fazer preventivo contra o câncer. E por que que nós dentistas também não fazemos campanhas? Só que é o seguinte, a campanha não é ser dentista disco furado, repetitivo. Você tem que ter uma história nova. A história nova é contar uma história que realmente faça sentido. Essa história eu vou contar no meu próximo evento. Quando fala assim, ó, quando o povo está sem dente ou com dor, infelizmente, é porque nós também estamos educando o paciente que ele tem que vir só quando tem problema. Nós todos dentistas, tá? É um convite. Nós precisamos ocupar o nosso tempo nas redes sociais, nas divulgações, para dizer para o paciente por que ele precisa voltar antes. Por que é um problema esperar ter doença. E atenção, eu vou dar um porquê, um motivo. E por que eu estou falando do porquê e do motivo?
porque o adulto só aprende quando ele precisa. Ele precisa entender que isso é bom para ele. Bom para quê? "Ai, porque é bom". Não, bom porque é bom não pega o adulto. O adulto, ele tem uma vida difícil e qual que é o principal, eh, qual que é a primeira coisa que o paciente fala quando ele não quer voltar para o dentista? Ele fala assim: "Eu estou sem dinheiro. Estou sem dinheiro, estou apertado, estou com pouca verba agora. Agora está difícil, doutora. Depois eu ligo de volta". Não é verdade? O paciente sempre ele fala por causa do dinheiro. O povo está sem dinheiro, agora eu estou sem dinheiro, agora eu não preciso, eu não vou colocar isso. E a gente precisa trabalhar isso, porque a gente precisa convencer, e não é nem convencer, mas é uma verdade, que a prevenção vai ser mais barata do que o tratamento. Fala a verdade, gente. Vocês que são dentistas, colegas dentistas que estão me ouvindo, não é a pura verdade que prevenção é mais barato pro paciente? Não é verdade? Por que nós não estamos contando esta verdade? Nós não estamos contando essa verdade porque nós não aprendemos a fazer isso. Isso vem dos métodos de venda, e na venda a gente fala os benefícios. Qual é o benefício do retorno de prevenção? "Ai, vai ficar com o dente limpo". Não sei se o nosso paciente vem porque ele quer ficar com o dente limpo. Não é um motivo forte o suficiente. O motivo forte o suficiente, que eu consigo convencer grande parte dos pacientes, é tocar onde mais pega no paciente. O paciente quer economizar? Então você vai dizer, você vai voltar na prevenção, porque a prevenção é muito mais barato que o tratamento. E conta, quanto vai custar o seu tratamento curativo se ele tiver problema? Quanto vai custar um canal? Quanto vai custar uma exo? Quanto vai custar uma perda dentária? "Ah, é um dente do fundo, não enxerga". Conta a história da migração patológica e o problema da perda dentária dos dentes do fundo. Ele precisa entender isso. Às vezes o paciente tem medo da dor ou tem medo de dentista. Agora eu vou contar outra verdade, que você precisa falar, da verdade da importância dele voltar. Se ele volta para prevenir, dói menos, incomoda menos e é muito mais tranquilo. É zero dor, é confortável, é agradável. Não espera virar o problema, que aí vira confusão. Então, nossos pacientes, eles estão acostumados a voltar somente quando tem problema, porque a gente fica fazendo campanha de captação para você vir para o consultório para tratar um problema. Não, ele precisa ser orientado e educado para voltar enquanto ele está em saúde, porque a prevenção vale a pena. Como é que a gente faz isso, professora? Porque eles não vão entender. Nós vamos fazer isso quando ele estiver na nossa consulta. Então, o melhor momento para falar da importância da prevenção, de verdade, é quando ele tem uma doença. Quando ele tem um problema dentário, você explica o problema e vai falar: a ciência, os estudos da odontologia já sabem como você não vai ter o problema. "Jura, doutora?". Olha, pasmem, grande parte dos pacientes, a grande maioria, acha que doença bucal é inevitável. Escreve aqui quem acha. Você acha? Sim, o paciente acha que isso é inevitável? Responde para mim aqui no chat, me dá um feedback para eu saber. Sabe por quê? Porque o paciente responde: "Eu não estou precisando ir para o dentista". Quando o paciente responde: "Eu não estou precisando ir para o dentista", ele está entendendo que ele só vai para o dentista quando tiver problema. E você vai dizer para o paciente, mas não dá para dizer no telefone, tá? Ou você vai educar isso na sua consulta, ou você vai fazer uma palestra, ou você vai fazer uma live, você vai fazer isso de um jeito novo. E você vai trabalhar isso com o paciente, de preferência no seu consultório, no olho, porque você vai dar uma informação personalizada. Isso funciona. Isso funciona. Não adianta falar muito no geral, até dá,
Mas quando você fala especificamente sobre o problema dele, de novo, especificamente sobre o problema dele qual que é o problema dele? O paciente não quer gastar no dentista. Fala sobre a importância da prevenção na economia dele, que ele vai manter o dente natural dele é muito bonito. Ah, o paciente morre de medo de dentista. Fala para o paciente do papel da prevenção, da odontologia preventiva, na manutenção do dente para ele não sentir dor. Pronto, toquei nos 2 maiores problemas, tá? Medo de gastar e medo de doer. E estes são os benefícios que a gente está explicando. E o dentista tem muito costume de falar assim: "Ah, porque vai ser bom para ele". Pensa que o paciente subentende isso? Ele não subentende isso. E é por isso, quando a gente fica fazendo campanha de captação, o paciente tem que sentir que ele tem um problema, mas o único problema que ele pensa que ele tem é a doença bucal. Assim que esse paciente chega, quando você conseguir explicar a importância da prevenção, você vai ter este paciente em recorrência.